E aí pessoal, seja muito bem-vindo ao meu canal Vargas Santos TV. Se inscreva no canal, ative todas as notificações, dê o seu like que é importante e principalmente aí faça seus comentários. Ô pessoal, procurei não ver nenhum conteúdo que fala a respeito do Santos, sobre essa partida, esse amistoso internacional que o Santos fez aí contra o RB Leipzig, lá da Alemanha, né? Os caras trouxeram um time misto, uma mistura de alguns titulares, foram poucos, né? Pelo menos foi isso que foi falado na transmissão. E o Santos oportunizou também algumas peças que não jogaram até então. A gente vai comentar muito sobre isso. E eu vou falar um negócio para você, hein, pessoal? É de dar risada, cara. O primeiro tempo que o Santos jogou, olha, se não fosse um amistoso, nossa, eu tenho tanta coisa para falar a respeito disso, cara, que você não tem ideia. Mas eu vou ser bem... eu vou falar bastante coisa de vários assuntos, mas eu não vou me estender muito, entendeu, pessoal? Mas eu vou falar daqui a pouco, depois da vinheta, pessoal. Até já. Salve, torcedor santista! Vamos juntos falar sobre o time do Santos. É importante, pessoal, é importante. Quando acontecem partidas difíceis, essa foi uma partida difícil, né? Mas foi encarado como um jogo amistoso, um jogo festivo, mas a gente consegue tirar algumas coisas de jogos assim, a gente vê quem realmente é quem, né? E você viu a diferença, pessoal, de futebol? Você viu a diferença física dos jogadores, principalmente ali no primeiro tempo? O Santos jogou nada, cara, nada. Alguns jogadores ficaram quietinhos, né, cara? Tipo assim, não querendo se comprometer, escondendo atrás da bola. Outros, pessoal, eu vou falar um negócio para você. A velocidade do jogo do Red Bull Leipzig era tão superior ao time do Santos que no começo da partida o Santos não viu a cor da bola e no primeiro tempo inteiro foi assim. Teve apenas aquele chute lá do Zé Ivaldo, que foi aquele petardo que ela chutou, pegou na trave, e depois teve aquele lance também, teve mais um lance que o Santos fez, cara. Cara, quem que foi o cara que fez o lance? Porra, não me lembro, cara. Foi assim, eu acho que isso não é tão importante assim. Cara, só sei que os gols que o Santos tomou, que o João Paulo tomou, bolas desviadas, né? Aquele terceiro gol que o Santos tomou, eu falei assim, puta, aí virou passeio, como diz o Galvão. Eu já tava vendo, assim, o Santos, assim, tomando 6, 7, e deu a impressão de que a gente estava vendo um jogo que o Santos precisava do resultado de uma certa forma, mesmo sendo amistoso, daquele jogo que o Santos foi para a segunda divisão, cara. A inferioridade do Santos era tanta, mesmo os caras meio que em alguns momentos tirando o pé, a gente percebia que os caras, no momento que os caras queriam jogar, imprimindo velocidade e tudo, e a média de idade dos caras também favorece, né, pessoal? Aliás, o Red Bull, de uma certa forma, a proposta dele no Brasil e no mundo é revelar jogadores novos para poder vender. Isso acontece com qualquer outro time, mas a proposta dele é essa: colocar jogadores que tenham pelo menos uma maneira e um jeito de jogar, assim como o time matriz desse Leipzig lá da Alemanha. Então os caras que saem daqui, muitos vão para lá, ou muitos são vendidos pelo mundo, e é bonito a gente ver esses caras jogar, né? É que ele não tá mais comigo toda hora, e o time do Santos demorou para achar o jogador, cara. Teve jogador que ficou quietinho lá atrás e não saiu, cara. E isso chama muita atenção. Pessoal, outra coisa, eu não sei se você teve a oportunidade de assistir esse programa novo do Galvão Bueno aí, que ele tem lá, sempre vai lá o Falcão, o Vanderlei Luxemburgo, vai aquele ex-repórter da Globo, também vai lá o Casagrande, que não faz muita diferença. Só que teve uma coisa que o Casão falou nesse programa, inclusive. O Galvão não estava lá, era outro repórter, um ex-repórter da Globo, que agora não me vem na cabeça o nome dele. O Mauro Naves era o apresentador. O que acontece, cara? Saiu lá um questionamento a respeito da capacidade do técnico, porque por conta dessa coisa do Carlo Ancelotti ser o técnico da seleção brasileira, então muitos se questionam porque não é um brasileiro. Cara, quando a gente vai para esse lado,
A gente sabe muito bem porque os brasileiros pararam no tempo, cara. E aí, meio que o Casão falou isso pro Vanderlei Luxemburgo, deu a entender, o Vanderlei Luxemburgo culpou a imprensa. A gente sabe, cara, o nível do técnico brasileiro é totalmente inferior. Agora, técnico ruim é técnico ruim em qualquer país. Embora esteja aí muitos treinadores portugueses, bons treinadores portugueses, tem os ruins, né? Inclusive passou 2 aí pelo time do Santos, que eu não vou nem... o Gesualdo, né, que estava aposentado, o Santos ressuscitou. E teve o Pedro Caixinha, que não foi muito bem, que falava muito bem. Aquilo que ele falava, ele não conseguia colocar dentro de campo. Enfim, agora o Santos já tem um outro técnico já, o Kleber Xavier. A gente tem que falar daqui para frente, né, pessoal? Mas você entendeu o que eu quis dizer. Então, essa discussão vai muito de encontro com o que aconteceu no futebol de hoje. No time que o Santos jogou, que é o Red Bull Leipzig, né? O RB Leipzig, se assim podemos dizer. O Sérgio Xavier tentou dar uma explicação, ela ficou mais confusa ainda e ninguém entendeu. Então vamos colocar Red Bull mesmo, pessoal, tá bom? E aí, a qualidade, a velocidade, o espaço de campo que esses jogadores frequentam, esses caras se juntam, né, e saem em velocidade. Então os caras pareciam que era uma coisa normal. E o Santos tentando achar os jogadores, não conseguia achar, cara. No primeiro tempo o Santos foi mal. E aí depois que o Santos tomou o terceiro gol, que foi pro intervalo lá, todas aquelas mudanças que aconteceram, que entrou a molecada, foi o que salvou a noite. Pelo menos para os torcedores, algumas coisas que de repente a gente pensou que ia ser pior ainda. Por quê? Vargas, eu estava assistindo esse jogo com a minha mãe, e a minha mãe ela foi até dormir, cara, ela não quis assistir não. Mas aquilo que a gente assistiu junto, a gente falou assim, mas o molecada entrou e depois começou a jogar melhor do que os que estavam lá como titular, não entendi nada. Ela falou assim, mãe, e eu falo para você, pessoal, todo mundo viu que o que deu uma certa equiparada, não que o Santos jogou de igual para igual, foi realmente a média de idade. E o compromisso que não tinha dos meninos em jogar uma partida importante como essa, para de repente colocar uma dúvida na cabeça do Kleber Xavier, do tipo assim, Kleber, eu tô aqui, né? Ou o Kleber entender que jogadores, daqueles que foram titulares, por exemplo, vou passar a escalação aqui para você que acompanha meu canal Vargas Santos TV, que não conseguiu assistir essa partida. O Santos saiu jogando com o João Paulo no gol, JP Sherman, emocionado pra caramba para fazer qualquer jogada, o Luizão, que no meu modo de ver, apesar do Santos tomar 3 gols, eu acho que ele fez algumas jogadas legais, né? O Zé Ivaldo, meu Deus do céu, deu um chute e nada mais, né? E o Escobar, que ficou piano hoje, hein? Não conseguiu descer, ficou só se defendendo, porque ele viu que o negócio era outro. O Gabriel Bom Tempo também não jogou absolutamente nada. O Roleiser surpreendeu, mas estava jogando num posicionamento diferente, que eu não entendi porque que o Kleber Xavier colocou ele praticamente como volante. Ele tem que ficar mais perto do gol, talvez por conta do Neymar. O Barrial, que jogou uma partida modesta. O Tassiano, Deus do céu, teve uma tabela que o Neymar, cara, ele me parece assim que ele tá perdendo muita paciência com o jogador. Os caras não entendem o cara. Eu sei que o cara tá mal fisicamente, o Neymar, mas é o jogador de maior qualidade na equipe do Santos, todo mundo sabe disso. Mas teve uma hora que ele jogou uma bola para o Tassiano deu uma bola para ele, devolveu um tijolo para trás. Me lembrou o jogo passado. E o Neymar toda hora falando com ele, vamos se juntar, vamos tocar. Não sei, cara, em jogos como esse, que é para os jogadores do time do Santos mostrarem alguma coisa, colocar dúvidas de repente na cabeça do Kleber Xavier, os caras não jogam, ficam com medo, sabe? E aí o Tassiano junto com o Neymar, que eu já falei, e o Tiquinho Soares? Tiquinho Soares, quando ele saiu, cara, vocês prestaram atenção na fisionomia dele, o cansaço que ele ficou, cara, não dá, não dá. Chega atrasado em todas as bolas, a bola não chegava. Então esse foi o time do Santos, um time que de uma certa forma lento,
né, que não tem pegada no meio de campo, que estava aberto, os caras jogavam do jeito que queria, da maneira que queria. E as coisas aconteceram. Agora, pessoal, se vocês, pelo amor de Deus, assim, é um amistoso? Vargas é um amistoso, todo mundo sabe. Mas a gente tem as características de analisar e tirar alguma coisa de positivo, mas o que a gente viu no primeiro tempo não foi nada de positivo, muito pelo contrário. E aí, para surpresa de todos, quando começa a fazer as substituições e começa a renovar o time, colocar muito mais correria, por exemplo, saiu o João Paulo, entrou o Diógenes, faltando lá seus 5 minutos para acabar o jogo. JP Sherman saiu para a entrada do Foice Kenai. Saiu o Luizão para a entrada do João Alencar, que já foi relacionado no jogo passado, se não me salvo engano, que é do Sub-20. O Zé Ivaldo também saiu para a entrada do João Basso. O Escobar saiu para a entrada do Kevson, que eu acho que ele deu sangue ali. Fez até algumas jogadas de linha de fundo. O Gabriel Bontempo, que foi o titular, saiu para a entrada do Léo Godoy. Léo Godoy dói, né, pessoal? O Roleiser, que estava mal posicionado, talvez taticamente pedido muito pelo Kleber Xavier, também saiu para a entrada do Diego Pituca. O Barreal saiu para a entrada do Gabriel Veron, que surpreendeu. Mesmo depois que ele achou que ele teria uma outra oportunidade, eu acho que ele conseguiu passar uma coisa positiva para o técnico do time do Santos. O Tassiano, pelo amor de Deus, nem deveria ter entrado nessa partida, mas foi considerado titular, né, mesmo sendo uma opção no banco de reservas. E aí o David Washington, que deu um pouco mais de rapidez, também perdeu. Rapaz do céu, olha, vou falar um negócio para você. O Neymar saiu para a entrada do Ian, que foi o autor do gol do time do Santos, e o Tiquinho Soares saiu para a entrada do Padula. O Padula também perdeu um gol no segundo tempo, que era para ser 3-2, pessoal. David Washington também perdeu uma oportunidade. Olha, vou falar um negócio para você. O Padula só errou aquele pênalti porque ele é muito novo, muito inexperiente e se afobou na hora dele bater na bola. Porque você imagina, um cara acho que nunca ter jogado com um time da Europa, né? Recém aí, treinando com o time do Santos, no Sub-20, está fazendo boas partidas, inclusive, é um atacante rápido, com um bom preparo físico. E aí, no físico, o Santos meio que se igualou com os times, com o time do Leipzig no segundo tempo, que também teve várias trocas, né? Tava fazendo o técnico deles, inclusive, era um técnico que é interino, que tem possibilidades grandes de ser efetivado. Tem lá na Europa também, por que não só tem aqui no Brasil, né, pessoal? E esse jogo, pessoal, é assim, nos comentários que a gente vem fazer aqui no meu canal Vargas Santos TV, eu sempre coloco uma situação, será? Porque esses jogadores que aí estão, a gente vê realmente que eles precisam melhorar. Por exemplo, o Luizão, que foi um substituto, ele é reserva, mas não é um jogador que, no meu modo de ver, mesmo ele podendo melhorar fisicamente, melhorar o tempo dele dentro de campo, ter mais oportunidades feitas pelo Kleber Xavier, ele não é par, ele não causa medo, por exemplo, no Zé Ivaldo e do Luan Pérez. O Santos precisa contratar um zagueiro ou 2 zagueiros que coloquem medo nesses caras, tipo assim, se eu vacilar, esses caras vão sair. O Luizão é um zagueiro promissor, muito novo. O João Alencar também. Tem o João Ananias, que é um canhoto que para mim, ele joga pra caramba, assim como joga o João Alencar, é muito bom jogador. Joga na parte esquerda, no mesmo lado que joga o Luan Pérez. Então, na hora que contratar jogadores que causam receio, que esses caras não se consideram titulares, independentemente de estarem lesionados ou não, a coisa vai começar a melhorar, pessoal. No meio de campo a mesma coisa, fica com esse meio de campo velho, né, que não corre, que não faça nenhuma pressão, meio de campo espaçado, e aí quando entra a molecada, na correria, no preparo físico, meio que se iguala, mesmo perdendo a partida, deu uma certa esperança para o torcedor santista, mas isso não vai adiantar absolutamente nada, você sabe por quê? Porque o Kleber Xavier, ele não vai colocar esses garotos para jogar. Ele pode colocar no final do jogo, né? Sentir muita falta. Hoje, se fosse o Lucas Meireles
aquele arranque que o Padula deu. Luca Meireles tem muito mais força física e corre mais, evidentemente, do que o Padula, que tem a perna mais curta. Com certeza, a exemplo do que aconteceu no jogo de ontem, né? Que o Santos empatou no Sub-20, 4-4 com o rival, Sport Clube Corinthians Paulista. Parece que o Sub-17 também jogou, vou dar uma olhada lá depois para ver como que foi esse jogo, diz que foi um jogaço. E o Santos tem que melhorar de todas as formas, pessoal. Fisicamente, sistema de marcação, a diferença do futebol do Leipzig é muito grande, é muito superior ao time do Santos, mas a gente consegue vislumbrar alguma coisa de positiva e os meninos da base realmente fizeram, no meu modo de ver, a diferença na partida de hoje. Se não fosse eles, mesmo perdendo, acredito que a decepção não seria tanta. Se inscreva no canal, ative todas as notificações, dê o seu like, que é importante, pessoal. Principalmente faça seus comentários. Meu nome é Vargas Joaquim. Abraço para você e até o próximo conteúdo. Tchau, pessoal.